Boa noite, pessoal. Aí a nossa turma do segundo ano de contábeis da UEP, voltando aí com a nossa disciplina de contabilidade de custo, tá certo? E hoje dando continuidade aos métodos de custeio, tá certo? Nós já sabemos que tanto a contabilidade de custo como os controles, né, os sistemas de controle de custos são muito importantes dentro de uma empresa, tá certo? Ali que a ADM, que o pessoal da gestão, o pessoal da diretoria vai ter muitas informações, muito registro para tomar decisões, né, para formação de preço, para ver as suas margens se estão competitivas dentro do mercado, para terem informações relacionadas a certos controles que esses sistemas, né, de custo trazem com relações aos gastos que estão acontecendo dentro da empresa. Então, quando nós voltamos lá para a nossa, né, mapinha da mina e começamos a trabalhar todas as informações que nós estamos passando a cada tópico, a cada disciplina, né? E deu para perceber que quem, né, acompanhou isso aqui para fazer a prova ajudou bastante. Quem não colocou do lado, poxa vida, vai lá, pessoal, faz um desenho, é legal fazer um desenho, é didático, né? Ajuda, esse lúdico ajuda a gente a fixar a matéria, ajuda-nos a compreender a matéria e tudo que está acontecendo, tá certo? Então, eu gosto muito de trabalhar com isso aqui, né, tanto na minha vida profissional, lá no dia a dia, dentro das empresas, na área de consultoria, como aqui também dentro da sala de aula, porque eu sei que é um método que vai ajudar muito demais a memorizar, tá certo? Então, aqui, ó, você vai olhando e vai verificando tudo que vai acontecendo, desde quando o empreendedor vem, aplica o seu capital numa empresa, da qual existe uma série de atividades que a gente vai ver lá no objeto social, quando constitui a empresa, né, dentro do seu planejamento estratégico, dentro do seu planejamento operacional, dentro do seu sistema tático de desenvolvimento dessas atividades, na execução, no retorno, no controle, na avaliação, na organização, na disciplina que deve ocorrer para que esses gastos, no qual é o capital do empreendedor que está sendo colocado dentro da empresa, está se gastando para adquirir uma série de recursos que alguns vão se transformar em produtos, outros vão se transformar em serviços, outros vão ser consumidos como despesas dentro de um processo comercial, dentro de um processo administrativo, ou mesmo, né, gera-se obrigações com terceiros, obrigações com financeiras, para que toda essa atividade possa ser praticada, para que toda a atividade possa ser remunerada e satisfeita dentro do processo que ocorre aqui, né? Uma atividade sendo praticada por uma entidade, né, que quer ter continuidade, da qual a ciência contábil, né, vai fazer o estudo, a análise, o registro, a validação e a mensuração do patrimônio, né? Se vai estar evoluindo, se não vai estar evoluindo. E dentro da contabilidade de custo, dentro da matéria, né, da nossa disciplina de contabilidade de custo, nós também fazemos isso com foco na produção, com foco no CMV, no CPV, no CSV, né? Que é o custo de serviço vendido, o custo de produtos vendidos, o que é o custo de produto vendido? Aquilo que eu industrializo tudo, e também o custo de mercadoria vendida, que às vezes as empresas não produzem, mas ela comercializa, e também dentro disso tem aquela formulazinha do custo, né? Estoque inicial mais compra, menos estoque final, que nós já vimos lá no estudo da nossa história dentro da contabilidade, na contabilidade comercial. E aí nós adentramos a algo mais complexo, que é o custo de produção, dos quais nós temos que agregar vários outros itens dentro dessa fórmula. Nós já estudamos sobre o MD, né, que é os materiais diretos, nós já estudamos também os indiretos, que é o CIF, é uma série de materiais que gera custos indiretos de fabricação, e nós também estudamos o MOD, que é a mão de obra direta,
e também nós fomos ver que existe a mão de obra indireta, né, dentro do MO, que é a mão de obra relacionada dentro da área de custos, tá certo? Então, juntando tudo isso, nós fomos criando um raciocínio para entender como aplicar essa ciência na atividade do dia a dia dentro da empresa, tá certo? Então, nós passamos por várias partes aí para entender toda essa teoria e praticar isso de uma forma em que nós possamos conhecer a nomenclatura, conhecer a linguagem, conhecer cada item desse. Agora nós estamos adentrando ao que eu chamei assim, né, de, vamos dizer assim, de essencial dentro da nossa matéria. Primeiro, a gente teve que conhecer um pouquinho de toda a caminhada que fez a contabilidade, entender todo esse processo histórico de classificação, para a gente chegar, de fato, a entender por que é importante, né, ter uma área da empresa, ou de uma grande empresa, e aí nós estamos vendo se é viável, se não é viável todas as empresas ter essa área, ter pessoas voltadas para isso, tudo isso gera um gasto, a gente tem que ver se tem um custo-benefício em cima disso, mas, né, ter uma área voltada simplesmente para cuidar e controlar dos custos de produção, certo? E aí, dentro disso, a ciência vai avançando, e eu falei a vocês que é uma das ciências que mais evoluíram, é uma das áreas da ciência contábil que mais evoluíram, é a área de custos. Por quê? Porque dentro de um país tão gigantesco, com inúmeras atividades sendo praticadas de norte a sul do país, de leste a oeste, né, com dimensões continentais, onde a gente tem produtos para verão, para quente o ano inteiro, para chuva o ano inteiro, para seco o ano inteiro, para frio o ano inteiro, né, para úmido o ano inteiro. Então, é um país que testa muito a habilidade da empresa de se reinventar e de se fazer. Então, aqui dentro do Brasil, a gente tem um exercício muito grande dentro dessa área de produção, dentro da disciplina de contabilidade de custo, por isso nós estudamos ela na nossa grade de estudos separadamente, com foco, né, já no segundo ano, para vocês irem avançando para os próximos anos com conhecimento importante para ajudar depois vocês em outras matérias, dentro do processo de tomada de decisão, dentro do processo gerencial e dentro do processo de entendimento desta importante disciplina, tá certo? Então, na aula anterior, nós iniciamos falando sobre os métodos de custeio, e aí eu falava para vocês que nas próximas aulas, essa aula agora que nós vamos terminar hoje, nós vamos concluir o método de absorção, tá certo? E depois, nas aulas, nós vamos estar falando sobre o método direto, que também é chamado de variável, e aí eu gostaria que você já fosse chamando atenção, desse uma olhada para a apostila de vocês, lembra que eu coloquei lá um quadrinho, também nas aulas, né, que eu deixei à disposição, tem uma aula que eu coloquei bem interessante, a correlação dos custos diretos com os custos variáveis, dos custos indiretos com os custos fixos, tudo isso agora vai ser exercitado dentro dessas matérias que nós vamos ver, tanto custo de terminal concluir, o custo de absorção, né, e também depois vai vir o custo direto ou variável, que nós chamamos assim, porque existe uma correlação do direto com o variável, então, ele surgiu o custo variável, mas depois, com o tempo, foi chamado de custo direto, tem um caráter muito gerencial dentro das empresas, e depois vem aquele que tenta consertar todas as arbitrariedades que existem nos métodos de custeio anterior, de absorção, e também no custeio direto, que é o custo ABC, é complexo, cheio de operações específicas, ele faz uma análise bem complexa de cada atividade dentro da empresa, o seu início, seu meio, seu fim, né? E aí nós vamos entender tudo isso. Depois nós vamos avançar um pouquinho e ver o resultado, por que nós estudamos todos os custos, né? Na hora de montar a nossa margem de contribuição,
na hora de nós precificarmos o produto e disponibilizarmos ele para uma outra área, né, da qual vai ser precificado com as despesas, com a margem que o empreendedor quer ter sobre o seu negócio, né, e etc e tal, porque lá dentro do nosso mapinha da mina, a gente vê que o cara que investe, ou as pessoas que investem, ou os caras que investem na empresa o seu dinheiro, no final ele quer ter o quê? Quer ter lucro, certo? Ele quer ter um resultado um pouco melhor, ou muito melhor, que o mercado financeiro oferece se ele colocasse o dinheiro dele lá numa aplicação, numa bolsa de valores, sei lá, ou correr menos risco do que certas aplicações na bolsa de valores, ou, né, existe um risco muito grande você aplicar e perder, então ele quer correr menos risco aqui, mas ele quer ter uma margem melhor do que o mercado financeiro remunera dentro daquilo que nós chamamos de operações assim, que dá retorno e tem menos risco, tá certo? Então, tudo isso faz parte do nosso processo, tá certo? E no fim, lá, depois nós vamos ver o custo padrão. Então, esses 5 tópicos que nós vamos ver na sequência, concluindo um hoje, e os demais, são o que eu chamaria, assim, de essência da nossa matéria. Até agora nós viemos nos preparando para trabalhar esses 5 tópicos, e depois nós vamos fechar a nossa disciplina, falando um pouquinho da legislação, de algumas CPCs, de algumas teorias que vêm nos ajudar nessa parte gerencial, a compreensão, ao fechamento, vamos dizer assim, de alguns questionamentos que vai surgindo no nosso dia a dia. Então, fazendo aqui um feedback da aula anterior, o custeio por absorção, ele tem algumas características, né? Ele vai trazendo algumas características para nós precisamos sempre observar, né? O próprio nome já diz os passos que nós vamos seguir dentro do custeio, dentro do método, então, o método é o quê? Passo a passo. É igual o método que eu expliquei para vocês agora há pouco da nossa prova. É um passo a passo. Conclui um, vai para o outro, conclui um, vai para o outro, só que o absorção, ele vai fechar, ele vai absorver alguns custos, da qual não vai trazer, vamos dizer assim, um prejuízo para a empresa de uma forma geral, porém, não consegue alocar exatamente alguns custos indiretos, né? Por isso a gente fala de algumas arbitrariedades, ao produto. Isso nós vamos ver na aula prática de amanhã, certo? Eu preparei para vocês. Então, algumas características. Ele engloba os custos totais, fixos, variáveis, diretos ou indiretos. Então, legal. Pessoal, voltem. Mais uma vez, vou reafirmar com vocês. Tenham em mente o que é fixo, tenham em mente o que é variável, tenham em mente o que é direto e o que é indireto, tá certo? Essas questões agora nós vamos avançando, as questões, essas, às vezes, questões que ficam no ar, voltem na apostila, voltem nas aulas anteriores, dê uma olhada fixa, né, tá certo? Eu dei exemplos aí de custos fixos, nós falamos muito das horas, né, da contratação, do salário contratual, de um funcionário, quer ser da área administrativa, quer ser, ô professor, mas se for da área administrativa, tem nada a ver com o custo. Parabéns, é isso mesmo. Né, uma despesa fixa, mas não está aqui dentro do custeio de absorção. Agora o cara da produção tá, e ele recebe por hora. Opa, então eu já tenho aqui uma situação para mim saber e estudar. Tá certo? Ah, as horas extras dele. Bom, pode ter uma outra classificação, por isso que a gente fala que o fixo está ligado com o indireto, e dentro do indireto, para nós trabalharmos isso, nós precisamos do quê? De um método. É outra característica do custeio de absorção. Qual que é o método que a gente tem que ter aqui? Qual o critério que nós devemos usar para absorver e alocar melhor o custo indireto? Vocês responderam na prova. Vamos lá. Quem pode responder aí? Estão me ouvindo? Poderia repetir a pergunta, professor? Posso. Para a gente alocar os custos indiretos ao produto, que método ou que critério nós usamos? De rateio. Perfeito, é isso aí. Então, o que eu estou chamando a atenção para vocês, pessoal? Que essa parte teórica agora precisa estar na cabeça. Tem algumas coisinhas, como a pergunta que foi feita antes da aula aí, que pode trazer
algumas complexidades. Perfeito, faz parte da contabilidade de custo, faz parte da análise da controladoria, faz parte da análise dos controllers de custo. É questionar, é ter certeza do que está sendo feito, não tem nada de errado aí, tá certo? Mas nós precisamos cada vez mais conhecer, e é claro que vai ter algumas arbitrariedades, e isso nós vamos ver, que nem sempre a gente vai conseguir uma resposta exata dentro do custeio de absorção. Necessita de critérios de rateios no caso de apropriação dos custos indiretos, tá aí a resposta, os gastos gerais de produção, tá certo? Quando nós estamos falando em gastos gerais, também vou fazer vocês voltarem na apostila e entender. Quando se fala em gasto, é o uso do dinheiro. Se vai usar em investimento, se vai usar em despesa, se vai usar em custo, é nós que vamos classificar. Então, quando estiver usando a palavra gastos, não quer dizer que nós estamos trocando custo por gasto. Gasto é a palavra geral que é utilizada. Dentro do custeio, né, gastos é custo, perfeito? Gerais de produção, quando houver 2 ou mais produtos ou serviços, certo? E o critério legal exigido do Brasil, Padovese vai falar legal sobre isso aí, dizendo, ó, uma das vantagens que traz o custeio de absorção é que ele é aceito pela legislação fiscal brasileira. Então, nós podemos usar dentro da nossa empresa, certo? E depois nós vamos fazer análise, se ele é o método ideal, se ele é o método mais adequado, se não é, tá certo? Vou usar o direto, mas o direto não é aceito pela legislação, então eu vou ter que usar o absorção e depois fazer algumas correções com algumas outras metodologias dentro do custo. Lembra que eu falei do AVP, do AVJ e de outras situações que a CPC nos apresenta, né, o Comitê de Pronunciamento Contábil, que a gente pode corrigir certas situações dentro de grandes empresas, mesmo usando um custeio de absorção. Então, hoje, esse avanço da contabilidade, essa oportunidade que ela nos dá de fazer correções e melhorias, é fantástico. Então, nós não somos engessados, tá certo, pessoal? Tira essa palavra. Se alguém já ouviu falar aí dentro da sua empresa, a contabilidade vem, engessa tudo, para tudo, não. A contabilidade mede, ela mensura, ela avalia, ela estuda, ela analisa, ela questiona, ela quer saber para que traga realmente o registro do fato contábil fidedigno ao que está acontecendo, real, né? Esse é o nosso trabalho. Então, esse é um dos nossos objetivos dentro da contabilidade. Então, é legal a gente saber que ele é um método aceito pela legislação brasileira, tá certo? Aí vem a questãozinha aí que nós acabamos de falar. Nem sempre é uma ferramenta de gestão, porque tem algumas distorções, mas daí eu falei, nós podemos corrigir. Nós sentamos com o pessoal da gerencial, nós sentamos com o pessoal da controladoria, ou da auditoria, e vamos produzir ferramentas para que possa ser corrigido essas arbitrariedades, ou aqui, como está chamando, essas distorções, tá certo? Então, para calcular o custo de produção, devemos considerar 3 grandes grupos de gastos. Então, eu vou reprisar aqui com vocês novamente, nós vamos repassando, para a gente já ir preparando para a aula prática que nós vamos ver na sequência, tá certo? Na próxima aula amanhã, tá certo? Então, amanhã, se tem alguém fazendo alguma programação de não assistir a aula, vai ser aula prática, tá certo? E essa aula prática vai ser importantíssima, porque ela vai fazer parte do exercício que eu vou colocar para vocês, e aí eu já vou adiantando para vocês que esse exercício, né, ele vai dar embasamento para a gente fechar esse tópico aqui de custo de produção, de custeio, do método do custeio por absorção, tá certo? Então, nós precisamos saber o que é mão de obra, nós precisamos saber o que são materiais diretos, nós precisamos saber que os custos gerais de fabricação. Então, a soma desses 3 grandes grupos é que compõe o custo de produção, tá certo? Professor, mas que legal. Então, assim, nós conseguimos saber a mão de obra que está sendo utilizada para a formação do produto? Conseguimos. Professor, nós conseguimos alocar todos os custos que vai formar o produto diretamente, a matéria-prima, a embalagem, e etc, etc, etc. Sim. E depois, ainda através de um método de rateio, a gente consegue
é trazer certos custos que são mais de difícil interpretação, de compreensão, e nós, através de um método, podemos alocar também parte desses custos gerais de fabricação, ou esses custos indiretos de fabricação ao produto, sim. Pô, cara, então ficou legal, professor, porque agora a gente consegue, então, chegar o mais próximo da verdade do custo de produção. Esse é o nosso objetivo dentro da área de contabilidade de custos. Esse é o nosso objetivo dentro do processo de produção. Entender, compreender desde o início da operação, lembra? Vou insistir sempre, inicia-se, ela tem um começo, uma ordem de serviço, certo? Ela tem um começo, ela tem um desenvolvimento, que vai acontecer várias atividades aí, para ela chegar no estoque final, no produto acabado, no produto que está disponível para venda, no produto que a gente vai colocar na prateleira, tá vendo? Eu estou usando vários vocabulários, várias, vamos dizer, nomenclaturas que acontecem no dia a dia. É o produto da prateleira, disponível para venda, né? Às vezes a pessoa se surpreende, né? Chega numa empresa e fala assim, ó, teu produto está disponível para venda? O cara fica procurando, o que será que é disponível para venda? Aí volta no nosso método do raciocínio, né? Lógico, etc. O produto está disponível para venda, é o produto que eu tenho no meu estoque, está ali na prateleira, está lá no balcão, ou está lá no meu, na minha logística, né? Meu almoxarifado, sei lá, tem vários nomes aí, que a turma do meu Cardex, tá? Cara, tem um monte de questões que vão ser utilizadas, que vem do passado, que vem da fase da Idade Média, né, vamos dizer assim, da Idade Moderna, e agora nós estamos na era digital, cara. A gente abre o computador lá, o programinha já vai falando com a gente, tem umas maquininhas. Eu trabalhei numa indústria de produtos que o vendedor, ele pá, já ia vendendo, e no próprio celular dele ali, ele já está vendo se tem estoque, se não tem estoque, se está ok, se não está ok, e assim por diante, tá certo, pessoal? Então, uma coisa interessante que a gente vai analisando é essa evolução de todos esses recursos que estão à nossa disposição, tá certo? Para obter o custo da mão de obra, deve ser incluídos os cálculos do salário bruto. Então, nós já fizemos essa continha, nós vimos lá o salário bruto, nós vimos encargos sociais, pode ter outros custos que vêm junto com toda essa situação, como é o caso dos uniformes, como é o caso das EPIs. O que é EPIs, professor? É o equipamento de proteção individual, certo? Olha que legal, né? Então, opa, EPIs, entendi, então, é equipamento de proteção individual. O que é equipamento de proteção individual, professor? É o óculos, se o cara estiver manuseando um torno, é o capacete, se o cara estiver trabalhando numa área, né, que tem vários andares, ou que pode cair algo e machucar, é a luva, é outro equipamento de proteção, a bota é outro equipamento, o cara que passa veneno, ele usa uma roupa especial, né, para proteger ele, o apicultor usa uma roupa especial para retirar o mel, tá certo? Ele está na área de produção também, ele está lá buscando mel, coletando mel para engarrafar e revender, tá certo? Então, existem vários equipamentos de EPIs que são entregues, que também faz parte do custo de produção. Aí tem os treinamentos voltados para a área de produção. Eu lembro que não tem nada a ver com a minha área de contabilidade, mas tudo que a empresa me convidava, eu participava. Por quê? Por quê, professor? Por que o senhor participava? Eu fui fazer um curso de boas práticas de alimentos. O que tem a ver boas práticas de alimento com contabilidade? Cara, eu fui lá. Dentro do curso, a gente aprendia como manusear os alimentos, como fazer a higienização do local, dos utensílios utilizados, né, dentro da produção, né, várias situações ali, aí eu consegui entender o processo. Olha que interessante, eu vendo o cara treinando os meus operadores, eu começava a entender o processo. E aí eu podia, junto com o gestor, ou com o diretor, na época lá eu estava junto com o próprio empresário, né, poder ajudar ele a montar um processo mais eficiente na elaboração dos custos de produção. E ali estava mexendo com alimento, fabricava farofa, fabricava temperos, né,
embalava certas situações, né, fragmentava, fracionava, né, outros produtos. Então, tudo isso aí tem que ter uma higiene, tem que ter. Então, são treinamentos voltados para a área de produção. Como manusear uma máquina que fabrica produtos alimentícios, né? Uma que corta. Tudo isso pode ser aplicado direto à produção, se a gente conseguir identificar isso, se a gente criar um método para isso, né? E assim por diante. E aí também os valores de aluguel. Se a gente consegue criar um método de rateio, pessoal, onde nós conseguimos alocar parte desse aluguel ao produto, ótimo. O meu produto vai ficar melhor calculado, o preço dele, a formação do preço dele. Os maquinários, o custo de manutenção. Às vezes eu não tenho uma manutenção interna dentro da empresa, onde eu sei certinho o que o pessoal faz na área de produção e o que o pessoal faz na área administrativa. Às vezes eu tenho a mesma equipe para trabalhar na manutenção geral da empresa. Então eu tenho que criar um método para, a hora que ela estiver na produção, eu saber que aquilo vai ser agregado ao meu custo. E eu tenho que criar um método, um critério, para a hora que ela não estiver lá, é uma despesa. Ou se eu contratar terceiros para fazer essa manutenção, também tem o mesmo espécie de controle. É os critérios que nós vamos criando. A depreciação dos equipamentos, né? Criar centro de custos. Lembra que nós falamos sobre departamentalização, sobre áreas, né, setores, tudo isso envolve, e aí nós podemos criar centros de custos, né, que já vai direcionar. Então, dentro do nosso próprio sistema ERP, dentro do nosso sistema, né, de controle de informações, de registro de informações dentro da empresa, nós já podemos parametrizar operações e já vai nos dar o centro de custo, já vai nos dar toda essa montagem, essa soma da mão de obra, dos materiais diretos e dos custos gerais de fabricação, né? Para isso, nós temos um nome chamado PCP. Olha que legal, né? É ali também que nós fazemos toda essa situação. Nas indústrias, né? Isso é comum ter um PCP, né? Tem uma área que cuida só disso aí, que é o plano de controle de produção. Né? Então, eu faço um plano e, às vezes, o sistema me traz já esse plano para acontecer ali. Se tem isso, nossa, fica show de bola, melhor ainda, mas não é a tônica dentro das médias e pequenas empresas, isso ocorre nas grandes empresas. Então, isso facilita demais o nosso trabalho. Lembra que eu estava falando com vocês? Então, por isso é importante o raciocínio, por isso é importante o conhecimento. Olha o tripé, pessoal. Teoria, prática, humana. Carregue isso com a vida de vocês, esse tripézinho aí, ó, conceito prático, conceito teórico, ou melhor, conceito teórico, exercício da prática, né, e a habilidade de se associar, de trabalhar em equipe, de conhecer o ser humano, de respeitar o ser humano. Para isso, nós vamos seguir alguns passos, ó. Separar os gastos, separar os custos, né, então, o primeiro passo, isso nós vamos ver na aula prática amanhã, o que é custo, o que é despesa? Beleza, isso aí vocês já fizeram, já estão craque. Professor, mas dentro do custeio de absorção também faz? Faz, ué. Separação, separar os custos, direto dos indiretos. Por quê, professor? Porque o direto eu já vou alocar direto ao produto, pessoal. E o indireto? O indireto, calma aí que nós vamos para o terceiro passo. Qual que é o terceiro passo? Nós vamos analisar os métodos de rateio, tá certo? E os custos indiretos. E validar eles, para ver se está ok, certo? Para ver se está tudo certinho, se não tem nenhuma arbitrariedade, se nós não precisamos corrigir alguma coisa. E, por fim, nós vamos calcular o custo unitário. E aí, sim, nós já temos a formação da primeira etapa do nosso, vamos dizer assim, já conseguimos alocar todos os custos, nós já temos a primeira parte do processo aí, que é o quê? Né? Eu consegui juntar todos os gastos que eu tenho sobre esse produto. Aí depois nós vamos trabalhar a formação de preço dele, né? Ou não, nossa área não vai fazer isso, professor, porque lá na minha empresa, a área de custo não forma preço. Então tá legal. Então nós vamos chegar até aqui e nós vamos encaminhar esse processo para a área de formação de preço. Você vai estar lá na contabilidade gerencial, ou você vai estar na contabilidade tributária,
aí a empresa tem sua política, aí ele vai devolver para nós e nós vamos fazer o nosso término e validando. Lembra que nós tivemos uma aula de entregar isso para a contabilidade financeira? Né? Então é isso, de repente a parte de custos vai até aqui. Depois ela depende de uma outra informação para fechar. Mas mesmo assim nós vamos saber como é que faz essa outra parte, tá certo? Depois eu vou reforçar um pouquinho aquela questão das perdas, né, que nós conversamos aí, tem algumas dúvidas, né? Então, dentro do processo de produção, agora não vamos falar de despesa, nem fora da área de despesa, tá certo? De outras áreas. Não vamos falar simplesmente da área de produção. Nós temos dois tipos de perda. A perda que a gente consegue prever, que está dentro do processo produtivo, então, eu preparei dentro do meu orçamento, dentro do meu planejamento operacional, dentro de tudo, eu sei que eu vou ter uma perda X. Vou perder 1%, 0,5% da minha matéria-prima. Eu vou perder alguma coisinha com aquela máquina lá, porque aquela máquina ela não é 100% a máquina que eu gostaria de ter, mas eu não tenho, nesse momento, uma outra máquina que faça melhor que aquela. Eu já vi isso, daí vocês vão falar, mas isso acontece? Acontece, eu já vi com empacotadora de produtos lá na empresa que eu trabalhei, numa indústria. Tinha 300 tipos de empacotadora no mercado, mas não tinha uma que desse em cima para fazer aquele tipo de produto que nós fazíamos. Não achava. E regulava a máquina, e regulava, e acertava aqui, gastava-se notas, né? Para ficar dando manutenção ali e não conseguia deixá-la 100%. Sempre ela dava uma arbitrariedadezinha. Então, eu sabia que naquele tipo de produto que valia a pena fazer, tá certo? Que dava um lucro do caramba, um retorno do caramba, mas eu ia ter sempre uma perda. Essa é uma perda que eu consigo ver. Essa é uma perda que eu consigo mensurar. Então, ela faz parte do meu custo de produção. Já as extraordinárias, puxa vida, caiu um raio na empresa e queimou a máquina. E eu fiquei sem produzir. Isso não tem condição de prever. Eu vou ficar sem produção. Daí como é que eu vou pegar todo aquele prejuízo que eu estou tendo aí e alocar nos produtos? Eu vou acabar, vamos dizer assim, eu vou acabar por causando uma arbitrariedade muito maior. Por isso que a gente tem o seguro. Por isso que a gente tem outras situações para cobrir esse tipo de prejuízo, para cobrir esse tipo de perda. Então, quando ocorre isso, aí nós já classificamos direto nas despesas, tá certo? Então, as perdas extraordinárias, ou as imprevisíveis, ou aquelas que a gente não tem condição de prever por intérpretes, né, que são o que mais acontece, as intérpretes têm a ver com tempo, tem a ver com natureza, tá certo? Então, é raio, às vezes uma usina hidrelétrica para de funcionar por algum momento, eu tenho que desligar as turbinas, e aí você vai ficar, ou a Copel vai fazer um desligamento de energia na região, ou a Sanepar vai fazer um racionamento de água, e a gente vai deixar de funcionar. Algumas máquinas têm que ser resfriadas com água, a gente sabe que tem muitas máquinas que têm que trabalhar com resfriamento, o motorzinho do dentista mesmo, sem água não vai, meu, senão é ferro com osso, vai sair fogo do dente, não é verdade? São exemplos assim. Então, tudo isso nós vamos estudando. Então, isso é o que nós chamamos de perda extraordinária. Roubo, né? Pô, não dá para saber. Aconteceu um defeito de construção sei lá, de um imóvel, ou de uma instalação, que os primeiros 5 anos funcionou normal, e de repente no sexto ano, pum, arrebentou, caiu, ou trincou e não vai poder mais ser usado. É uma coisa imprevista, é um erro, não tinha como a gente perceber, tá certo, pessoal? Aí, olha que interessante, isso aqui também eu fiz questão de trazer para vocês o esqueminha, né? Custeio de absorção, esquema básico. Daí tá aí, ó, materiais, né? Aquela coisinha que nós falou lá, 1, 2, 3. MOD, MD e o CIF. Olhando para o papel, fica mais fácil da gente entender lá. Ah, professor, é isso aqui, tá? Então, aqui tem os custos variáveis, que tem a ver com essa questão de escrever aí, diretos. Minha letra não é garranchosa assim, não, gente. É que escrever com o negocinho aqui é mais difícil, tá certo? Então, nós temos materiais, nós temos energia, que varia de acordo com o quê? Alguém lembra aí? Quando nós chamamos de custos variáveis, é porque varia o quê?
É porque varia de acordo com a quantidade produzida. Nós damos o nome disso aí do quê? Vamos lá, deu uma enrolada boa aí. Deu um nome. Manda. Demanda, é isso aí, gente. Demanda, tá vendo, ó? Vocês têm que exercitar isso aí, pessoal. Tem que decorar a teoria aí, ó. Ô, professor, custo variável tem a ver com demanda. Parabéns, galera. Ó, custo fixo. Opa, não tem variação de demanda, professor. Então, uma coisa que a gente vai ter que estudar mais. Mão de obra, depreciação, aluguel, energia. Ô, professor, energia pode variar, energia pode ser fixa. Tá vendo? São situações que nós vamos ter que estudar. São situações que nós vamos ter que ver a atividade que ela está sendo empregada. Nós vamos ter que ver a parte específica dela. Ah, tem relógio separado para a de produção? Não tem relógio separado? Tem relógio separado para a administração? Não tem? Como é que é feito o apontamento? Como é que tem contrato de demanda com a fornecedora da energia? Não tem, né? São situações que têm que ser estudadas, para daí a gente ter o critério, porque ela pode estar aqui, pode estar aqui, tá vendo? Então, são situações assim que nós vamos estudar. Opa, mas aí já ficou legal, professor, porque agora eu já entendi melhor, ó. Então, aqui tem a ver com o processo que está acontecendo, lembra? Início, desenvolvimento, fim. E com o estoque de produtos. Aí fica fácil, está mapeando, ó. Mapeando, trouxemos para cá e amarramos aonde? Amarramos aqui, professor, no CPV. Ah, então é essa partezinha aqui. Legal, professor. Então, quando eu olhar para uma DRE, eu sei que o gasto mais importante dentro da DRE, que eu tenho que observar, que eu tenho que trabalhar, que eu tenho que comparar com o meu concorrente, que eu tenho que olhar para o mercado, se eu estou dentro, se eu estou fora, tá certo? É o CPV. Legal, professor. Depois eu vou analisar a despesa. Tem gente que passa a vida inteira só trabalhando isso aqui, esquece de ver isso aqui. Fica correndo atrás da formiguinha e esquece de cuidar do elefante. Então, eu estou dando uma dica para vocês que vão trabalhar com custo, que vão trabalhar na controladoria, que vão trabalhar na auditoria, que vão trabalhar na consultoria, ou que vão criar a empresa de vocês. Quando forem comprar mercadoria, quando forem revender mercadoria, preste atenção aqui, ó. Aqui está 80% a 85% dos gastos que vai ocorrer para geração de riqueza dentro da tua empresa. Perfeito? Então, depois, aqui é a parte que não nos interessa, mas está bem, está aqui dentro, ó. Tá certo? As despesas administrativas, despesas de venda, as despesas, né, fixas de venda, as despesas variáveis de venda. Ah, professor, mas isso também? Ah, isso aí lá, quando nós for fazer a margem de contribuição, aí nós vamos adentrar, voltar nesse assunto aqui, beleza? Vamos por partes, pessoal, vamos por partes. Ficou legal? Ó, esse quadrinho aqui do slide, tudo, vai estar legal na aula lá, quem tiver, assiste a aula, dá uma pausada depois nessa parte aí, pode fazer até como é que chama aqui, um print screen da tela, gravar, né? Ou eu depois, de repente, vou ver se eu encaminho isso aí para vocês guardar como material, que é top isso aqui, para guardar, que é praticamente o resuminho do custo de absorção. Tá certo? E para terminar, as vantagens e desvantagens, tá certo? Então, nós já comentamos algumas coisas, né? Até falei do Padovese aí, que me veio na cabeça aquela hora. Ele considera que uma das vantagens do custeio de absorção é ele estar de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade, tá certo, pessoal? Então, como os métodos, eles existem, são aplicados dentro de uma contabilidade, que nós também podemos chamar de uma contabilidade internacional, né? E nós sabemos que lá nos Estados Unidos tem o GAAP, depois nós sabemos que a Europa e parte do mundo trabalha no mesmo padrão que as IRFS. O Brasil adotou também essa questão da internacionalização das normas contábeis, então nós estamos dentro dessa boa parte que o mundo, 70% do mundo trabalha assim, alguns ainda são confusos, bem pouco, e os Estados Unidos que tem o seu modelo lá que ainda, né, trabalha um pouquinho não é muito diferente, mas tem as suas diferenças lá, tá certo? Então, aqui é legal, dentro do Brasil, ó, o método de custeio de absorção, legal. Então, se você entrar agora lá dentro da tua empresa, quem trabalha numa empresa, quem não trabalha,
fazer alguma pesquisa, né, e entrar lá dentro do sistema ou ir lá na contabilidade, qual que é o método que nós usamos de custo? Ah, o cara vai falar assim, a média, nós usamos o custo médio ponderado, tá certo, cara? Eu sei que é o custo médio ponderado para levantar o inventário. Agora, para fazer o custeio, tá vendo? Vocês já vão se deparar com isso. Ah, faz essa pergunta lá na empresa de vocês para ver a resposta que vocês vão ter. Daí vocês veem se o professor aqui está falando alguma arbitrariedade ou não, né? Mas vai lá, vamos ver o que o cara responde. Se ele vai falar, ah, não, nós usamos custeio de absorção, não, nós usamos o custo ABC, ou se ele vai falar o método da apuração do inventário, tá certo? Porra, aí são situações, né? Por isso eu estou falando para vocês, presta atenção, nós estamos falando de custeio, nós não estamos falando de método de apuração de estoque, que é o EPS, PEPS, né? E o custo médio ponderado, certo? Mas tem a ver, tem uma coligação. Você vai ver que na maioria do sistema tem as duas perguntinhas lá, você tem que responder. Até próprio para fazer o SPED contábil, né? Você tem que responder algumas questões relacionadas a isso também. Esse é aceito pela legislação. Se você escolhe outro método, tem que olhar lá qual mais método é aceito pela legislação. Então, essa é uma das vantagens, certo? A outra vantagem é que ele é menos custoso. Então, opa, aí estou entendendo, professor. Então, uma empresa de médio porte, uma empresa que fatura aí até 50 milhões, 100 milhões ano, esse é um custo que pode ajudar bastante, porque ele não é muito difícil de desenvolver, não custa muito caro, não precisa de muita gente. De repente, um PCP ou um CPC lá, né? Não, PCP, Programa, né? De controle de produção, já ajuda, tem um PCP que funciona legalzinho, bem parametrizado, mais uma equipe boa que sabe coletar os dados e fazer os registros, opa, usando método de absorção, custo baixo, e ele vai absorver bem, ele vai atender bem, tá certo? Uma empresa de médio porte, uma empresa que não tem muita quantidade de itens, tá certo? Não tem muitos desdobramentos de custos indiretos, então ele vai ajudar bastante. São vantagens que o custo aí de absorção traz. Desvantagens, né? Então, tem aí os custos não se relacionarem, então é o caso que eu falei das arbitrariedades, é o caso de você, às vezes, não se sentir seguro para classificar um gasto como custo, ou alocar ele corretamente do produto. Então, em síntese, às vezes você vai ter dois produtos e você não consegue ratear, isso nós vamos ver na aula de amanhã, não consegue ratear. Então, o que, que você faz? Pô, para mim não deixar de alocar, eu vou criar um critério de rateio aqui, ó. X vai gastar 70%, Y vai 30%. Então, a absorção faz isso. Ele pega aquele custo e fala, 70% vai para esse produto, 30% vai para cá. Então, pode ser que tenha uma arbitrariedade, porque, de repente, não é 30 e 70, é 60 e 40, mas a hora que a gente faz a análise, que nós fazemos a análise, ele é irrelevante. Pô, se eu vender aquele produto e aquele produto, no fim, ele absorveu todo o custo que eu tive para produzir os dois, 100%. Então, isso se chama absorção. Resumindo, a absorção é isso aí. Agora, para alocar corretamente no produto, vai ter uma arbitrariedade. Então, é isso que está dizendo aqui as desvantagens, né? E principalmente nos que estão relacionados a custos fixos. Aí é onde eu falei aqui, ó, pelos métodos de rateio. As arbitrariedade vem, custo fixo tem a ver com o quê? Com custos indiretos, e para isso nós temos que usar critérios de rateio. E às vezes nós não conseguimos determinar um critério que aloque corretamente os custos por produto. Então, quando tem uma série de produtos dentro da empresa, a gente vai ter que dar uma analisada no método, vai ter que dar uma analisada na forma de absorver esses custos. Né? Se é uma empresa pequena, puxa, se eu aplicar o custo ABC aqui, vai ficar muito oneroso. Né? Então, vamos tentar estudar o critério, para ver se a gente chega o mais próximo da realidade, para diminuir toda essa arbitrariedade que pode ocorrer como uma desvantagem dentro do custo. E no finalzinho aqui eu deixei um mapinha do PCP, né? Eu falei do PCP, vou mostrar como é que é. Então, é um planejamento onde você vai, né, olhando para áreas da empresa, tem uma interligação com as áreas, todo o processo de customização, né? E aí a gente consegue filtrar o que cada área dessa pode estar contribuindo para a fabricação do produto, para a produção, certo? E assim
nós encerramos essa nossa parte de custo de absorção teórica, e agora nós vamos partir para a aula prática, né, onde nós vamos exercitar tudo isso que nós falamos. Perfeito, pessoal? Tranquilão? Tudo tranquilo, professor.